Aqui no computador. Muito bem, estamos gravando. Uma boa noite, então, a todos. Sejam muito bem-vindos à disciplina de Inteligência de Negócio, do curso, originalmente do curso de Sistemas de Informação. O meu nome é Rodrigo, então eu vou ser o professor de vocês durante essa disciplina. Deixa eu compartilhar minha tela. O objetivo da aula de hoje é uma aula síncrona, mas é para explicar para vocês tudo direitinho como é que vai funcionar. Nós já temos 25, agora está quase todo. Então, explicar bem direitinho para vocês como vai funcionar, já que a gente está nesse cenário de ensino remoto. Não pode falar EAD, né? É ensino remoto. Porque é ensino com a qualidade do presencial da PUC, só que à distância. E eu quero explicar bem direitinho, porque já está tudo muito bem planejado, embora no último semestre a gente tenha sido pego de surpresa, né? E a gente teve que meio que se adaptar e as coisas ficaram meio confusas. Nesse semestre agora a gente teve tempo para se planejar, tempo para fazer todas as capacitações e os softwares, e escolher e tudo mais. Então acho que vai ser bem legal a disciplina nesse semestre. Então o objetivo da aula de hoje é eu apresentar a disciplina, a dinâmica, eu apresentar o Natan, que vocês já vão, que é essa outra pessoa que vocês estão vendo na câmera, que é o estagiário de docência, e a gente abrir também para a gente conversar um pouco da disciplina, ver o que vocês acham. Eu certamente vou pedir para vocês se apresentarem, com ou sem câmera, pode ser só no áudio também. E, eventualmente, se tiver alguém que não tem nem microfone, mas acho que todos têm. Aí eu deixo até digitar no chat. Tá, vamos lá. Vamos compartilhar aqui a apresentação. Compartilhar o desktop, que aí fica mais fácil. Muito bem. O Natan é minha cobaia. Natan, tá vendo os slides? Sim. Tá. Mas muito bem, então, disciplina de inteligência de negócio. Então, meu nome é Rodrigo. Para quem não me conhece, acho que eu dei uma olhada na folha de presença. Não sei se já teve gente aqui que foi meu aluno, não vi muitos nomes conhecidos. Mas, enfim, toda a minha formação é em ciência da computação. Meu bacharelado em ciência da computação foi na Federal de Pelotas. O meu mestrado foi na PUC. E eu fiz doutorado na USP em ciência de computação e matemática computacional. Isso lá em 2013. Então, desde 2014 eu sou professor na PUC. Eu sou professor na graduação indo do nosso programa de pós-graduação em ciência da computação também. Em tempos normais, em tempos de não pandêmicos, né, eu deixo sempre a informação da minha sala na PUC, no 32, que é a sala 641, fica ali no sexto andar, na ala sul. Para caso vocês estejam no prédio e queiram falar comigo e aparecer ali no sexto andar e trocar uma ideia. Meu e-mail tá no slide, está acessível para vocês. Se vocês mandarem mensagem no Moodle, vocês sabem que chega no meu e-mail. E o que eu costumo ministrar, então, na graduação? Eu já ministrei várias disciplinas da parte de banco de dados, então, laboratório de banco de dados, e 1 e 2, na época existia laboratório 1 e 2 de banco de dados. Eu já ministrei outras versões dessa disciplina, no tempo que essa disciplina já se chamou, ou o que era essa disciplina se chamava Aspectos Avançados de Banco de Dados. E atualmente eu ministro na graduação, então, 3 disciplinas. As de inteligência artificial, então, fundamentos de inteligência artificial na ciência da computação, que eu divido com o Felipe Meneguzzi. A disciplina de inteligência artificial aplicada, que basicamente é a mesma disciplina do ciência da computação, só que no curso de engenharia de computação. E aí a terceira disciplina que eu ministro na graduação é essa de inteligência de negócio, aqui, que originalmente é para os sistemas de informação. Mas como ela está na certificação de estudos, pode ser que vários de vocês sejam, inclusive, de outros cursos que não o de sistemas. E na pós-graduação, eu ministro disciplinas ligadas na minha área. Então, minha área de pesquisa é Machine Learning, é aprendizado de máquina. Então, eu criei a disciplina de aprendizado de máquina na pós-graduação. Por muito tempo, eu dei a disciplina de projeto e análise de algoritmos, que é uma disciplina obrigatória no mestrado e doutorado em computação. E atualmente eu ofereço uma disciplina chamada Redes Neurais Profundas, onde o tópico então é aprendizado profundo, ou Deep Learning, né? Que é uma disciplina que ela está no GPG. Então, o GPG, para quem não sabe, é aquele programa de disciplinas que são originalmente do programa de pós-graduação, mas que vocês podem cursar na graduação de vocês como crédito eletivo, pagando o mesmo valor de crédito que vocês pagam na graduação, já que
normalmente os valores de crédito da pós-graduação são mais caros, né? Mas nesse programa GPG, então, vocês pagam a mesma coisa e vocês podem cursar. Eu vou falar depois um pouquinho mais da disciplina de redes neurais profundas, porque tanto essa de inteligência de negócio quanto a de redes neurais profundas estão na certificação de estudo em ciência de dados. E por fim, aqui só no momento que eu vou me apresentar, eu também sou cofundador de uma startup de IA que se chama Teia. Ela fica quando a gente estava trabalhando presencial, a gente estava ali no Tecnopuc, a gente ficou muito tempo no 99A, no 13º andar, agora a gente está lá no 95C, talvez, não me lembro o nome do prédio, não sei, é o prédio que a gente divide com o HP, ali na frente do Global Tecnopuc. Muito bem. Em termos de ensino, então, remoto, vocês já sabem, né, já devem estar, desde ontem, para quem já está tendo disciplinas, vocês sabem que o Moodle é a ferramenta essencial, né, primordial para que tudo funcione. Então, eu peço que vocês sempre fiquem atentos na nossa área Moodle. A área Moodle está configurada no modelo de blocos, e eu acredito que esse modelo de blocos deve ser o modelo que a maioria dos professores de vocês estão utilizando, porque a gente recebeu instruções para dar preferência para esse tipo de modelo, onde vocês podem acompanhar o progresso de vocês, marcar as atividades que vocês fizerem, assim por diante. Então, por enquanto, no Moodle de vocês, no modelo de blocos, está aparecendo esse bloco de contrato didático e planejamento. Então, nesse bloco, basicamente, a gente tem esses 6 itens, na verdade é 7, ainda tem um link do Slack que não está aqui, mas que lá no Moodle está. No Moodle, a gente vai fazer toda, então, a nossa interface então, do ensino remoto. Então, todos os materiais de aula, vídeos, exercícios, listas de exercícios, avisos em geral, está tudo lá. E qualquer dúvida, vocês me mandem mensagem, vai chegar direto no meu e-mail. Né? Nessa parte de contrato didático, então, esse item aqui, a apresentação da disciplina, é o PDF com esse conjunto de slides. Exatamente esse conjunto de slides que eu estou passando agora para vocês. Esse conjunto de slides é o que a gente costuma chamar de contrato didático, que é aquele contrato fictício que o professor e os alunos assinam, né, digamos assim. É o que a gente concorda, é o que eu apresento para vocês, é o que vai ser ministrado, é o que a gente combina de antemão, e é o que vocês têm que me cobrar que eu siga, né, para que seja tudo muito certinho e para que as coisas funcionem muito bem. Então, esse PDF já está lá, vocês já podem acessar ele depois, se vocês quiserem ver com calma. E uma das partes mais importantes, que é até a parte que eu quero mostrar para vocês, deixa eu sair aqui da apresentação, estão vendo a minha tela ainda? Estão vendo o Natan, agora é o momento que tu disse que tu está vendo a minha tela do Moodle. Moodle? Sim, estão vendo o Moodle? Beleza, Uhum. Tá. Então, se a gente clicar aqui no contrato didático, na parte de planejamento de aulas, vai abrir para vocês o nosso planejamento, que a gente faz no SARP. E aí, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, todas as aulas desse semestre elas já estão previstas, assumindo que a gente vai ficar nesse semestre todo de ensino remoto. Claro que em algum momento, se a prefeitura, o governo do estado permitirem que volte às aulas presenciais e se a PUC resolver que vai voltar, a gente volta e adapta. Né? Mas vocês vão ver que do lado, então a gente tem, para todos os dias aqui, previsto as atividades. E aí, em cada dia eu coloquei no final, entre parênteses, se vai ser uma aula no Zoom, ou seja, se vai ser uma aula síncrona, ou se vai ser um vídeo ou uma atividade assíncrona. Então, conforme vocês estão vendo, nessa semana, tanto hoje, terça, quanto na quinta-feira, vão ser aulas síncronas no Zoom. A semana que vem, as duas vão ser vídeos assíncronos. Então, eu separei para que vocês assistam o vídeo. Então, qual é As aulas do Zoom vão ser gravadas, tipo, Sim, todas as aulas do Zoom eu vou gravar e vou disponibilizar para que vocês possam acessar depois. E até para quem tiver alguma dificuldade de acessar de maneira síncrona, né? Essa é a recomendação que a gente recebe. Se vocês quiserem fazer perguntas, por favor, interrompam, né? Eu não falei, mas por favor, interrompam, não tem problema nenhum. E de semana que vem, quando eu boto assim, ó, por exemplo, na terça-feira, dia 18, é a introdução ao Data House, a primeira parte, vídeo assíncrono. Significa, então, que vai ter um vídeo separado para vocês assistirem no Moodle, que eu vou passar as instruções, e que eu estou separando o horário inteiro da aula, o horário inteiro do NP, ou seja, das 9 às 10h30, para que vocês parem tudo que vocês estão fazendo e que vocês assistam o vídeo. Significa que vocês têm que assistir naquele momento? Não, não significa. Porém, tudo que vocês deixarem acumular, então se vocês não assistirem esse vídeo aqui nesse horário
no horário do NP dessa terça-feira aqui, isso vai acumular, vocês vão ter que assistir em algum outro momento. E isso vai acumular e possivelmente outros conteúdos de outras disciplinas que vocês estão fazendo também vai acumular. Então a gente sabe o que vai acontecer aquilo que foi chamado um nome bonito, a sobrecarga cognitiva. Vocês vão se sentir sobrecarregados, vocês vão começar a achar que a gente está passando muito conteúdo. Então a gente teve inclusive capacitações na PUC para que a gente não sobrecarregasse vocês com muito material. Então isso significa que sempre que tiver uma atividade assíncrona, o horário da aula está totalmente reservado para que vocês se concentrem em fazer a atividade assíncrona. E se vocês fizerem assim, se vocês se organizarem e usarem o horário da aula para realizar a atividade, seja assistir o vídeo, seja fazer o exercício, vocês não vão ficar sobrecarregados, não vai ter conteúdo a mais que vocês vão precisar, ou tempo a mais que vocês vão precisar. Então basta que vocês sigam as aulas. Então notem que está tudo ou como Zoom, ou como vídeo assíncrono, ou atividade assíncrona. E aí depois eu vou falar com calma das avaliações direitinho dos trabalhos. Mas essa página aqui de planejamento de aulas, então, é uma das mais importantes, é a página que eu quero que vocês sempre visitem antes de cada aula, olhem o dia direitinho e vejam o que está previsto. Sempre que está previsto o Zoom, vai estar no Moodle também o link, eu já vou mostrar. E sempre que não for um Zoom, vai ser um vídeo assíncrono, vai ser um vídeo que vai ter um link para o YouTube, que eu vou também passar todas as instruções de onde vai estar o link, os blocos, né, em quais blocos que vai estar cada um dos vídeos. Pois bem, vamos voltar aqui para os slides. Então não deixem de conferir sempre, estou em dúvida, hoje é Zoom, hoje é aula síncrona? Olhem nesse link de planejamento de aulas dentro do bloco Contrato Didático e Planejamento. Vocês sabem que a gente tem que mostrar o plano de ensino e ementa, isso está disponível também um PDF para vocês, é um documento formal, então, dizendo todos os conteúdos que a gente tem que abordar nessa disciplina, e se eu não me engano também as ferramentas que a gente vai usar, sendo remoto essas coisas mudam um pouquinho, mas o principal desses documentos de plano de ensino e ementa está lá, direitinho, nesse link. Bom, avaliações. A gente, então, foi recomendado, novamente, a prever que o semestre inteiro vai ser remoto, sendo ele ou não. A não prever, então, provas de substituição, prova PS, já que formalmente não vai existir prova. Então, a disciplina, o cálculo do grau G1, vai ser, basicamente, 2 avaliações online, que eu chamei de A1 e A2, e 2 projetos práticos, T1 e T2. Para o cálculo de G1, então, é a média simples das notas das 2 avaliações, com a nota média já dos 2 projetos. As avaliações estão aqui, as datas já, então a nossa primeira avaliação online vai ser 1º de outubro, a nossa segunda avaliação é 1º de dezembro, e o G2 está pré-agendado para 10 de dezembro. O G2, a gente não sabe, pode ser que seja presencial, pode ser que não. As avaliações a gente está prevendo sendo as 2 remotas. O que acontece? A avaliação, então, eu vou disponibilizar no horário da aula dessa data que está aqui. Então, por exemplo, a avaliação A1 eu vou disponibilizar no dia 1º de outubro. Então, vocês vão ter acesso ao enunciado no dia 1º de outubro, vocês vão realizar e vocês vão entregar até às 8h59 ou até às 9 da noite da aula seguinte. Então, o prazo que você sempre vai realizar é sempre até às 8h59, até o início da aula do dia seguinte. Então, aqui no caso do dia 1º de 10, se não me engano, dia 1º de outubro é uma quinta. Se vocês quiserem conferir no calendário, confiro. Então, se no dia 1º de 10 é uma quinta, vocês vão poder entregar até a terça-feira, que deve ser, sei lá, 6. Até a terça-feira, 6/10, às 9 da noite, vocês vão poder entregar a avaliação. A 2 eu acho que é numa terça-feira, então vocês vão ter até a quinta, 3 de dezembro, para entregar a avaliação antes do início do horário de aula. Importante dizer o seguinte, que tanto os trabalhos práticos, tanto os projetos, quanto essas 2 avaliações vão ser em grupos. E eu gostaria que fossem todas nos mesmos grupos. Então, uma parte importante dessa disciplina vai ser a definição dos grupos de vocês. Então, eu quero que vocês já comecem a pensar, principalmente com aqueles que vocês conhecem, e se vocês precisarem de ajuda depois para encontrar grupos e conhecer pessoas, eu posso ser um facilitador. Formem grupos, então, de mínimo 3
integrantes e máximo 5 integrantes. Então, não menos que 3 e nem mais do que 5. Pode 3, pode 4, pode 5. E é nesses grupos que vocês vão fazer as avaliações, A1 e A2, que são... vocês podem imaginar que é uma prova, só que é uma prova que vocês vão ter um tempo para fazer, que vocês vão poder fazer dentro dos grupos. Vocês não podem compartilhar as respostas entre os grupos, mas dentro do grupo, intergrupo pode, né? Intragrupo pode, não pode intergrupo. E eu gostaria que fossem os mesmos grupos ao longo de toda a disciplina. Então, os mesmos grupos para A1, A2, T1 e T2. Que mais que eu quero falar das avaliações? Que os dois trabalhos, os dois projetos práticos, tá aqui as datas de entrega, né? Vocês vão ter que apresentar. Então, vocês vão ter que apresentar no Zoom. Um elemento, pelo menos, de cada grupo, pelo menos um, vai ter que me fazer uma apresentação sobre o projeto, sobre o assunto do projeto que foi desenvolvido no projeto. Depois, nos enunciados, vocês vão receber mais detalhes. Geralmente, eu separo 2 dias para as apresentações, porque geralmente a gente consegue, a gente tem em média ali 7, 8 grupos. Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. E para separar esses 7, 8 grupos, eu separo para no máximo 4 grupos por dia, apresentando. Então, eu separei 2 datas, 2 encontros síncronos no Zoom para as apresentações dos trabalhos. Dúvidas até aqui? Se quiserem fazer no chat, pode fazer no chat também. Pois bem, bibliografia básica da disciplina. Eu acho que o Lucas, né, tinha dito que já conseguiu alguns PDFs. Eu não posso incentivar vocês a conseguirem os PDFs. O que eu posso dizer é que os PDFs existem na internet. Mas eu não posso dizer para vocês que é uma boa prática pegar um PDF de um livro. O que eu considero como o principal livro da disciplina? O principal livro da disciplina é o número 3 da nossa lista aqui. Principalmente para a segunda parte da disciplina, que é a parte de Data Mining. Que é o livro do Tan, do Steinbach e do Kumar. Se chama Introduction to Data Mining. É um livro roxinho, que tem zilhões de cópias na biblioteca. Eu sei que em período de pandemia não adianta dizer que tem na biblioteca. Mas que eu tenho certeza que vocês vão conseguir mecanismos para ter acesso a esse livro. Então, ele é o principal para a parte de Data Mining. Para a parte de Data Warehouse, não existem livros muito bons. Existem alguns livros meio de mercado, meio mercadológicos, como os livros do Kimball ou do Bill Wyman, como Construir Data Warehouse do Bill Wyman ou do Kimball, que tem uns nomes bonitos aqui do Kimball. Deixa eu ver qual é o nome desse aqui, The Data Warehouse Life Cycle Toolkit. Não são livros muito... O que eu diria para vocês é que eu acho que todo o material da parte de Data Warehouse vocês podem focar naquilo que for apresentado em aula, nos slides, e em material que a gente pode passar, material semi-técnico, digamos assim, que a gente pode passar para vocês, que se encontra no Google e etc. Mas aí, então, o foco todo nesse livro do Tan, e tem uma parte legalzinha sobre Data Warehouse no livro do Han, e da... Falta um nome aqui da autora, que é a Michelle alguma coisa, que eu nunca me lembro sobre o nome dela, mas falta um nome aqui, que é esse livro, Data Mining, Concepts and Techniques, que embora seja um livro de Data Mining, tem toda a parte de Data Warehousing também num capítulo. Então, é um livro legal. Então, se vocês quiserem ir realmente atrás dos livros, o do Tan e o do Han são os 2 principais livros. E aí, só para vocês terem uma ideia de como é que vai estar organizado tudo isso, então, por exemplo, na parte de Data Mining, né, um dos bloquinhos que vai surgir para vocês em algum momento, assim que eu desocultar, que eu tiver tudo organizado, vai ser esse bloquinho aqui, que é Data Mining, aulas expositivas e exercícios. E aí, o que eu vou deixar nesses bloquinhos, né? Então, por exemplo, aqui em cima está a parte que eu recortei do calendário, do planejamento. Então, notem que no dia 6 de outubro está previsto um vídeo assíncrono sobre introdução à mineração de dados, análise e pré-processamento. Então, na verdade, a gente tem aqui no bloquinho de Data Mining, aulas expositivas e exercícios, tem um vídeo sobre introdução à mineração de dados, junto com um conjunto de slides, e um vídeo sobre análise e pré-processamento de dados, junto com um conjunto de slides.
Depois dessa aula tem o que eu botei aqui na quinta-feira, essa aula é uma terça, na quinta-feira, 8 de outubro, tem os exercícios dando parte de análise e processamento que eu botei que vai ser no Zoom. Então vai estar aqui no bloquinho já dizendo Zoom, de exercício de análise e processamento de dados, do dia 8/10. Então notem que já tem o link para o Zoom com a data correta, com a mesma data da atividade específica. Então sempre que vocês tiverem dúvida, o link do Zoom, não sei o quê, os links do Zoom sempre vão estar datados com o nome da mesma tarefa que está na lista na tabelinha de planejamento das aulas. Então, tudo para ficar o mais intuitivo e o mais fácil de vocês realizarem. Assim que vocês forem assistindo os vídeos, vocês vão marcando o progresso aqui do lado. E a mesma coisa assim que vocês forem fazendo os exercícios. Vocês vão marcando o progresso aqui do lado. Para dar o exemplo também da parte de organização, da parte do primeiro projeto, do projeto T1, que é o projeto de Data Warehousing, eu estou prevendo para esse projeto para que a gente faça 4 encontros síncronos na colada, para que vocês usem o tempo de aula e um tempo síncrono com a ajuda minha e do Natan no Zoom, para que vocês executem um projeto. Então, um dia eu separo para vocês fazerem a parte de busca de dados, um outro dia eu separo para vocês fazerem toda a modelagem analítica, um outro dia eu separo para vocês fazerem toda a parte de ETL, extração, transformação e principalmente carga, e o último dia eu deixo separado para vocês modelarem, tunarem, ajustarem as questões de negócio e realizarem os gráficos na ferramenta que vocês estiverem usando de Data Warehousing. Então, estou prevendo esses 4 encontros no Zoom. Notem que eles já vão estar dentro da aba do projeto. Estão aqui eles, o projeto parte 1, 2, 3, 4, e aqui os dias, 8, 9, 10, 9, 15, 9, 17, 9, são esses dias aqui. E depois os dias de apresentação. Então, todos vocês vão ter que entregar o que eu for pedido do projeto numa sala de entrega. Essa sala de entrega ela fecha às 21 horas do dia 22/9, que é o primeiro dia de apresentações. Então, independente se vocês forem apresentar no primeiro ou no segundo dia, vocês todos têm que entregar até o dia 22/9. Então, a primeira apresentação, o link também do Zoom está aqui direitinho na parte do bloco, e o segundo dia de apresentações também. Que está faltando a data eu vou botar já, que é 22/9 e aqui 24/9. E aí um último exemplo, de como é que vai estar organizado, por exemplo, a parte de avaliação. Então vai ter um bloco com a avaliação online 1, vai ter outro bloco para avaliação online 2. E aí nesse bloco, o que acontece? Eu estou prevendo, por exemplo, para a avaliação online 1, uma aula de dúvidas antes da avaliação, um Zoom, né? Uma aula síncrona. Então essa aula é no dia 29/9. E aí eu já deixei no bloquinho aqui de avaliação online o link para o Zoom. Zoom, dúvidas para avaliação do dia 29/9. E aí a avaliação em si vai estar disponível a partir do dia 1/10. E aí vai ter as instruções para avaliação, a avaliação em si e a sala de entrega da avaliação. A 1/10 é uma quinta, então vocês vão entregar então até terça às 21 do dia 6/10, terça-feira, se eu não me engano. Tranquilo? Dúvidas até então dessa parte de organização dos blocos e links do Zoom, aulas síncronas, aulas assíncronas? Nenhuma dúvida? Tudo muito tranquilo? Ok. Se tiver dúvida e que quiser interromper e eu já tiver mudado o assunto, não tem problema, interrompa. Pode ser no chat, pode ser no áudio. Uma coisa que eu não falei, assim, se em qualquer momento a gente tiver problema de internet, então assim, se vocês tiverem problema de internet, não se preocupem, porque todas as aulas do Zoom estão gravadas. E, obviamente, as aulas assíncronas são vídeos, que vocês vão ter disponível no YouTube. Se eu tiver algum problema de internet, e acontecer qualquer galho, né, qualquer problema, vocês não se preocupem que eu vou gravar um vídeo. Então, sei lá, minha conexão cai agora e não volta mais. Vocês não se preocupem que eu gravo o vídeo e disponibilizo para que vocês consigam assistir o conteúdo inteiro. Então, problemas de conexão não é para nos atrapalharem de maneira nenhuma. No máximo, vão impedir que vocês assistam de maneira síncrona a algum momento, mas vocês vão poder recuperar no momento que a conexão se estabilizar. E aí, outra coisa que é importante dizer dessa disciplina, cuidar para não falar muito, mas não, meia hora só a gente ainda tem tempo. Então, uma outra coisa que eu quero comentar para vocês sobre a disciplina é que desde o ano passado, é uma disciplina que a gente diz que está no processo de transformação, porque ela foi uma disciplina que foi incluída, então na certificação de estudos em ciência de dados, que é uma trilha, basicamente, de disciplinas que vocês podem fazer,
E aí que no final vocês vão ter o diploma, no diploma de vocês, além do curso de vocês, por exemplo, sei lá, bacharel em sistemas de informação, vocês vão ter também informação com ênfase ou com o certificado, com a certificação dizendo que vocês fizeram disciplinas exclusivas da trilha de ciência de dados. Então é como se fosse uma formação a mais para vocês, né? Essa disciplina, ela em algum momento ela ia se chamar Introdução à Ciência de Dados, mas ela não vai mais se chamar Introdução à Ciência de Dados. Por quê? Porque, não sei se você sabe, a partir do primeiro semestre do ano que vem, vai começar o nosso curso, a PUC vai começar a oferecer o curso de graduação em Ciência de Dados. Então, a disciplina que vai se chamar Introdução à Ciência de Dados vai ser a primeira disciplina introdutória desse curso de Ciência de Dados. Essa disciplina aqui, então, ela vai se chamar, na verdade, Coleta, Preparação e Análise de Dados, e ela vai ser uma disciplina que tanto o curso de Sistemas de Informação vai oferecer, quanto o próprio curso de Ciência de Dados. Eu não tenho certeza se o curso de Engenharia de Software também, talvez. Então, essa disciplina vai chamar esse nome bonito, Coleta, Preparação e Análise de Dados. Ela é absolutamente fundamental na nova certificação de estudos, ela é peça-chave, cuja execução não começou semestre passado, isso daqui eu tenho que mudar no slide, que é um momento bom para eu mudar, começou em 2019. Bem. Muito bem. E aí, aqui, na época em que ainda se chamava percurso formativo, mas é a certificação de estudos, tem que ver o quanto que isso avançou, mas há coisas que vocês precisam fazer caso vocês queiram fazer a certificação. Eu sei que vários de vocês já sabem isso, mas os que não sabem é importante saber. A grande maioria das disciplinas que estão aqui hoje estão no curso de sistemas de informação, como inteligência de negócio, como laboratório de banco de dados, como SGBD, como tópicos avançados de gestão de dados. Essas disciplinas aqui de fundamentos de banco de dados também tem no curso de sistemas de informação, eu acho, ou tinha com esse nome, não tenho mais certeza, aí vocês me corrigem se eu estiver errado. Implementação de sistemas de banco de dados é uma só do CC, então se vocês quiserem fazer o percurso e estão no curso de sistemas de informação, vocês têm que fazer no CC de manhã essa disciplina. Alguma programação, vocês têm que ter cálculo A, ou um cálculo integral diferencial, alguma disciplina de probabilidade e estatística, e vocês têm que cursar a disciplina de pós-graduação, que sou eu que ministro, inclusive, de redes neurais, que está no GPG. Essas setas, embora elas indiquem pré-requisitos, a gente está flexibilizando bastante, até que tudo esteja encaixado direitinho, para que vocês possam fazer essas disciplinas sem nenhum pré-requisito. Embora seria legal que vocês só fizessem redes neurais depois de ter alguma noção de aprendizagem de máquina. Aqui estão as disciplinas com os nomes que elas deveriam ter, certo? Então, inteligência de negócio seria coleta, preparação e análise de dados. O que vai acontecer é o seguinte, essas duas disciplinas aqui, SGBD e tópicos avançados de gestão de dados, são disciplinas hoje de sistemas de informação, no novo currículo elas vão desaparecer. Na certificação de estudos, vocês vão precisar fazer uma disciplina de aprendizagem de máquina, que é o que hoje é para vocês terem mais ou menos o sistema de formação com essas duas disciplinas de 2 créditos, uma de 4 de aprendizagem de máquina, só que a disciplina de aprendizagem de máquina vai ser do ciência da computação, então vai ser uma disciplina de manhã. Essa com Big Data não vai ser exatamente esse nome, mas se eu não me engano é a que vai substituir no ciência da computação essa de implementação de sistemas de banco de dados. Dúvidas na certificação de estudos? Qual é o horário das redes neurais que tem para fazer? Os horários de redes neurais. E aí, inclusive, aproveitem para fazer, se vocês quiserem se matricular nesse semestre já, porque ela só vai começar na semana que vem. Nesse semestre, ela está na sexta-feira CD. Sexta pela manhã CD. Tá. Ela dificilmente ela vai ter pouquíssimos encontros síncronos. Então eu encorajo que vocês façam, mesmo que vocês achem que tem um problema de horários, eu encorajo que vocês façam de maneira assíncrona. Eu acho que acho super legal para quem se interessar. Então tá nas sextas-feiras no CD, ainda dá para se matricular. Vocês conseguem se matricular, fazer um pedido de complemento de matrícula, porque eu acho que as matrículas do pós já acabaram, é isso, Natan? Já fez a matrícula, né? Sim, mas normalmente a graduação só pode se inscrever depois de que a pós Depois se que acabou inscreveu, a né? pós, né? Então, as matrículas do pós já acabaram semana passada, então eu acho que vocês ainda têm toda essa semana, se vocês quiserem se inscrever em redes neurais, e ela só vai começar na sexta-feira, deixa eu ver, essa sexta-feira agora é
14, eu acho que ela só começa na sexta 21. Ela tem nos 2 semestres, Rodrigo, ou só no segundo? Então, eu queria que ela só fosse no segundo, mas semestre passado eu ministrei ela, por exemplo, porque teve muita gente querendo. Então, enquanto der, eu vou tentar oferecer em todos os semestres. Mas, Ela é só trabalhos, né? Mesmo, bom, agora a EAD, obviamente, é isso, só trabalho. a avaliação dela é um projeto prático. Tu acha interessante, por exemplo, eu vou fazer o TCC semestre que vem, e daí eu quero fazer com relação em Machine Learning. Tu acha que vale a pena fazer junto ou fazer nesse semestre de redes neurais? Eu acho que quanto antes melhor. É o que eu faria, eu me prepararia antes. Por ser um conteúdo denso, né? E acho que tu vai ter mais tempo. Se tu tiver que fazer a disciplina junto com o momento que tu vai fazer a proposta, né, do TC, talvez fique meio atropelado. É que eu não fiz a cadeira 2, aprendizado de máquina, agora, tópicos Tu avançados. não fez os tópicos avançados, tá. Eu não fechou o horário. Eu não sei direitinho o que o Spindle está vendo agora em tópicos avançados. Na verdade, fui eu que montei eu que montei as ementas dessas duas Pelo que disciplinas. o meu colega falou, é basicamente o que a gente vê em SGBD, só que um pouco mais aprofundado, mas o conteúdo é basicamente o mesmo. Quase. Na verdade, eu que montei a ementa dessas duas disciplinas e era para elas terem conteúdos relativamente diferentes e razoavelmente diferentes. Mas eu não sei o quanto que o Spindle está conseguindo avançar e se ele está dando preferência para fazer algo mais light, tá? Mas o que eu te sugiro é que não tem problema tu fazer essa de redes neurais de maneira independente. Se tu já tem qualquer noção de aprendizagem de máquina, ou seja, se tu já fez SGBD pelo menos... Eu fiz IA com também. Exato, se tu já fez IA e SGBD, certamente tu consegue fazer de redes neurais sem precisar dessa daqui. Se complicarem por causa do requisito, do pré-requisito, tu pode mandar e-mail para o Duncan e me copiando. O Duncan é o professor que é o responsável pelo percurso, pela certificação de estudos. Isso. Ele, inclusive, é meu vizinho. Isso. Tu é filha do Gomes, então, da HP? Ex-HP? Ou ainda é HP? Não me lembro se ele ainda é HP. Tá, perfeito. Tá. Fecha parênteses. Manda e-mail para o Duncan e me copia que a gente quebra esse pré-requisito se tu já quiser fazer nesse semestre. Se não tiver com muita disciplina, acho que vale a pena. E eu te recomendaria para tu fazer. Tá, então tá. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal, da certificação? Não? Vamos seguir, então. Débora, tu foi a minha aluna de IA, certo? Isso, aham. Tá, é a mesma Débora, ok. Eu olhei o teu nome e pensei, acho que a Débora deve ser a que eu estou pensando, mas é um dos poucos nomes que eu conheci na chamada. Tá. Então, quais os objetivos da disciplina? Pelo menos os objetivos originais, né? Antes de ter essa mudança, e aí a gente teve que mudar um pouquinho o plano dela também. Era uma disciplina que tinha 2 grandes tópicos. O primeiro é o Data Warehouse, onde o objetivo então era conhecer os principais conceitos de Data Warehouse, o que é um ambiente, o que é fazer Data Warehousing, o que é uma tecnologia OLAP, Online Analytical Processing. E aí o segundo objetivo da disciplina era a parte de Data Mining, ou mais genericamente, KDD. Então, Descoberta de Conhecimento Multidados, Knowledge Discovery in Databases, que era para que vocês consigam aprender, então, as principais classes de problemas da mineração de dados, né? As técnicas associadas, conseguir aplicar diferentes etapas do processo de KDD, sendo o Data Mining, então, uma das etapas do processo de KDD, Descoberta de Conhecimento. Então, basicamente, a disciplina era vocês tratam e lidam com os dados e integram e jogam dados históricos no Data Warehouse. E, em cima dos dados do Data Warehouse, que no Data Warehouse sendo uma ferramenta analítica, para fazer o que a gente chama hoje Analytics, né? Uma ferramenta onde a gente consegue entender o comportamento passado. Então, em cima do Data Warehouse, aplicar Data Mining, que aí sim, aí é um ferramental para que a gente consiga não só entender o passado, mas aprender a prever o futuro. Então, Data Warehouse, entender o passado, Data Mining, com base no passado, prever o futuro. E aí, o que ela muda agora que ela é coleta, preparação e análise de dados?
antes ela era inteligência de negócio, né? Então, antes era tudo, e por ser também um curso de sistemas de informação, era tudo muito focado em business, né? No negócio, na parte comercial, né? O que a gente vai fazer é tentar shiftar, tentar migrar um pouco desse foco para a parte de dados. O que isso significa na prática, né? É que os exemplos de aplicações que a gente vai passar, a gente vai tentar passar exemplos mais multidisciplinares, não apenas aqueles focados em business, em empresas, em negócios, embora nem sempre a gente vai conseguir, porque muito ainda do material da parte de data warehousing, pelo fato de data warehouse ter surgido na indústria, né, ter surgido do meio empresarial, muito ainda dos exemplos são exclusivamente de business, né? Mas a gente pode pensar em data warehouse científico, né, para qualquer área da ciência. E aí a gente vai tentar também aumentar o foco no processo de análise, de entendimento e manipulação dos dados. Mas, no entanto, né, o core da disciplina ele permanece o mesmo. Então, data warehouse e data mining seguem sendo peças fundamentais dentro das skills que a gente acha que um cientista de dados, ou que está nessa parte de ciência de dados, seja engenheiro de dados, seja o próprio cientista de dados, e assim por diante, precisa, as skills que ele precisa ter, ele ou ela precisam ter fortemente, né, para exercer a sua profissão. E aí, como é que está funcionando essa mudança? Então, esse processo de migração está acontecendo desde 2019 e agora está praticamente se concluindo em 2020. A gente tem que pensar com calma depois para o ano que vem, né? Como é que ele vai acontecer, porque ainda assim os currículos vão mudar de maneira semestral, semestre a semestre. Então, talvez essa transição ainda seja um pouquinho mais longa que a gente imagina e não só até esse semestre. O que muda com relação à disciplina original, a gente tem uma aula adicional de análise para processamento de dados. A gente tem uma aula, na verdade, um tutorial sobre como fazer o web scraping, né, a coleta de dados na web. A gente está usando oficialmente desde o semestre passado, Natan, ou já faz um ano, ou desde 2019/2. A gente está usando o Tableau. Antes era, em algum momento era o Oracle, depois mudou para o SQL Server, o Analysis Services do SQL Server, mas faz um ano mais ou menos que a gente já está usando o Tableau. E agora com a parte remota, né, como o Analysis Services é pago, a gente vai incentivar que vocês usem o Tableau com a licença para estudante, para que consigam fazer os trabalhos, né, para que vocês não precisem pagar pelo SQL Server, nem acessar uma máquina virtual na PUC. O que mais que muda? Os projetos da disciplina, no passado, eram aplicações fechadas de negócio que eu passava, que vocês tinham que resolver. O que muda agora com esse viés de dados é que agora são aplicações livres. Quem vai definir essas aplicações são vocês. Então, quem vai ir atrás dos dados? Então, a gente vai focar na parte de aquisição, formatação, exploração e análise dos dados, né, para extração de informação útil, principalmente na parte inicial para fazer analytics, depois para fazer data mining. O que muda é que vocês que vão atrás dos dados. Então, vocês podem buscar qualquer tipo de dados. Podem ser dados de células, dados de tumores, dados de uma imobiliária online, podem ser dados de uma empresa aérea. O que vocês puderem imaginar de dados que a gente queira fazer analytics, que a gente queira entender o passado e tentar prever o futuro, pode ser usado. E os mais diversos tipos de dados já foram utilizados. Essa é uma parte que é das mais trabalhosas na disciplina, porque geralmente os grupos têm bastante dificuldade em se decidir por um conjunto de dados. Mas a parte boa é que eu e o Natan estamos aqui, a gente já tem experiência em resolver esse tipo de problema e ajudar vocês a encontrar esses dados e ajudar vocês a definir o trabalho, né? O que pode, o que não pode. Então, não fiquem preocupados com isso, mas já comecem a pensar, né? Se vocês fazem estágios em empresas e vocês querem usar os dados da empresa, desde que com permissão do empregador, não tem problema nenhum. A gente sempre só recomenda que vocês comecem a pensar nisso o quanto antes e venham nos perguntar também o quanto antes se a escolha de vocês dos dados está ok. Isso vai ser central na disciplina. E a parte também que eu notei que aumentou muito a qualidade dos trabalhos no momento que eu fiz vocês apresentarem os trabalhos, não só entregar os trabalhos. Geralmente a qualidade era muito baixa quando você só entregava. Os documentos eram muito capengas, os modelos, tudo mais, né? A parte de modelagem, os scripts, tudo muito capenga.
E no momento que eu faço vocês apresentarem, eu acho que vocês ficam com um pouquinho de vergonha de apresentar algo ruim, então a qualidade dos trabalhos melhorou consideravelmente. Muito bem, agora chegando no final de tudo aquilo que eu queria falar, antes de eu abrir para vocês se apresentarem, observações, assim, principalmente nesse contexto de pandemia, e observações que eu acho fundamentais para que funcione e com qualidade, né? Essa disciplina, para que a disciplina se desenrole de maneira com qualidade, já pensando inclusive nas avaliações que os colegas que antecederam vocês fizeram do semestre passado. Então a gente buscou atender todas as principais críticas, né? Então, observações. Eu gostaria muito que vocês fizessem as tarefas que forem designadas, principalmente as tarefas assíncronas, nos dias indicados. Não deixem acumular nada. É a minha principal dica. Não deixem acumular. E se acumular, desacumulem o quanto antes, né? Tirem da pilha o que está atrasado o quanto antes. Aqui fica a dica também que em algum momento eu vou disponibilizar o material inteiro. Eu ainda não disponibilizei, queria já ter feito isso desde hoje, mas ainda está faltando 1 ou 2 vídeos. Em algum momento eu vou deixar aberto no Moodle todo o material da disciplina. Então isso significa dizer que se vocês quiserem ser proativos e consumirem o material mais rápido do que eu estou planejando, não tem problema. O que eu planejo, o que eu deixo no planejamento é um jeito saudável de vocês consumirem o material, digamos assim, com calma, com dias separados, com um tempo adequado e tudo mais. Se vocês quiserem fazer antes, assistirem todos os vídeos das aulas antes do tempo pré-determinado, para ficarem livres, não tem problema. O que eu gostaria que vocês evitassem é deixar acumular, para que vocês evitem, então, a tal da sobrecarga cognitiva. Recomendo muito que vocês compareçam aos encontros síncronos no Zoom. O que acontece com a experiência nessa disciplina, e o Nathan estava comigo no semestre passado, ele pode falar disso também para vocês, é que, dado um momento do semestre, vocês desaparecem dos encontros síncronos. Mas os encontros síncronos são importantes, porque na verdade, é o grande momento que vocês vão ter para tirar dúvidas da disciplina. Só que vocês só vão ter dúvidas se vocês tiverem assistido, por exemplo, as aulas expositivas, que são vídeos assíncronos. Então não adianta eu marcar um encontro no Zoom para a gente discutir de exercícios de um determinado conteúdo e para tirar dúvidas, se vocês nem viram o vídeo que era para ter visto não sei quantos dias antes. Então, de novo, né? Para que tudo funcione, para que realmente funcione o ensino remoto, com qualidade, com a qualidade que a gente merece, tem que ter uma certa mudança de postura, né? É fundamental, então, que vocês participem dos encontros, que vocês participem. Eu sei que é muito cômodo, às vezes, só desligar o microfone, a câmera e era isso. Mas é importante que vocês participem. Um encontro síncrono é para ter participação. E só que a disciplina, a gente sabe que a disciplina de maneira remota, ela dá uma baita independência para vocês, né? Eu não preciso ficar vigiando se vocês estão olhando para mim, se vocês estão distraídos, se estão com o celular na mão e assim por diante. Mas mais independência requer, por parte de vocês, mais maturidade. E para a gente funcionar aqui sem problemas, vocês vão precisar ter a maturidade de um aluno que sabe se organizar para realizar ensino remoto. Vocês sabem também, todos os professores já devem ter falado que as presenças foram flexibilizadas, que a gente não precisa cobrar a presença de vocês. Isso dá mais independência para vocês, mas de novo, né? Não caiam na tentação de ficar um mês sem aparecer na disciplina e depois querer aparecer e querer resolver tudo, porque é tudo em grupo e azar. Embora as avaliações, tanto o projeto prático quanto as avaliações sejam em grupos, eu faço perguntas durante as avaliações, principalmente as do projeto prático. E no momento que eu faço perguntas, eu posso fazer perguntas para qualquer um dos integrantes do grupo. E vocês vão ter que saber responder. Então, não adianta só uma pessoa do grupo saber o que está falando e as outras não. E aí, para dizer para vocês, obviamente, né, que só também assistir os vídeos, participar dos encontros, não é suficiente para que vocês consigam aprender efetivamente a disciplina. A mesma coisa que se a gente tivesse modo presencial. Só ir às aulas e olhar para mim não é suficiente. É importante que vocês consultem os livros,
Google está aí para isso, né? Tem quantidade de material disponível, gratuito, sobre os tópicos, é gigantesco. É muito importante que vocês pratiquem tudo que vocês aprenderem aqui, seja programando, seja usando algum software. Eu super incentivo que vocês criem grupos de estudos com os colegas de vocês, criem grupos de WhatsApp da disciplina entre vocês, discutam com os colegas de vocês, aproveitem a oportunidade de que as avaliações e os projetos são em grupo para interagir, para tirar dúvidas entre vocês, né? E isso é super bacana. Então, essa eu acho que é uma disciplina que é fundamental, porque é uma disciplina que vocês têm que, na marra, desenvolver skills de trabalho em grupo, que eu sei que é complicado. Muita gente ainda me pergunta na disciplina se pode fazer o projeto sozinho. A resposta é não. Tudo tem que ser em grupos. Mínimo de 3 elementos, máximo de 5. E aí eu deixo para vocês que engajamento, organização, maturidade, essas 3 palavras, que na minha opinião são as principais, são elementos essenciais, então, para que tudo isso funcione. Então, se vocês querem que esse semestre não seja perdido, que todo esse tempo da faculdade de vocês, que a gente está passando por essa pandemia, realmente não seja perdido e que funcione tão bem quanto funcionava presencialmente quando vocês se dedicaram, vocês vão ter que se engajar, vocês vão ter que se organizar para consumir o material. E vocês vão ter que ter uma maturidade que nem sempre a gente tem, até porque porque é muito cômodo, né, para a gente, para nós alunos, vamos imaginar eu me botando no lugar de vocês, é muito cômodo para a gente só chegar na cadeira, olhar e jogar a responsabilidade para o professor de nos passar aquele material. Agora, no ensino remoto, as coisas são um pouquinho diferentes. Muito da responsabilidade recai sobre vocês. Então é importante que vocês saibam disso. E aí um tópico importante, meio espinhoso, é a questão de plágio. Então, eu digo aqui que plágio é crime. Então, se vocês... eu tenho todo o banco de dados, todos os trabalhos dos colegas de vocês de todos os semestres anteriores. Se vocês tentarem copiar um trabalho dos colegas de vocês dos semestres anteriores ou alguma coisa que tem na internet, eu também conheço tudo que tem na internet pré-pronto para nesse estilo que eu cobro na disciplina. Então, se vocês copiarem ou dos semestres anteriores ou trabalhos na internet, eu sou forçado, a gente usa, além de tudo, ainda o software de detecção de plágio, que a gente tem licença da PUC, para fazer análise de código. Então, eu sou obrigado a denunciar vocês, a reportar vocês para o decanato, então, para a decana e para o decano associado, que eles podem tomar as medidas. Eles podem simplesmente dizer para mim, Rodrigo, o castigo ou a punição é simplesmente tu zerar as avaliações, ou pode ser algo mais sério, do tipo, Rodrigo tem que ou reprovar ou suspender o aluno até mesmo do curso. Não caia na tentação do plágio. Já aconteceu, tá, na disciplina. Às vezes que aconteceram, foram poucas, mas aconteceram. Então não caiam nessa tentação aqui. 1000 vezes que vocês façam um trabalho, me entreguem um trabalho incompleto, mas que vocês realmente se dedicaram e fizeram e tentaram fazer sozinhos, do que vocês me entregarem um trabalho bonito, mas que não é de vocês, que vocês não sabem explicar o porquê das coisas. E quem me conhece, quem já foi meu aluno, e vocês podem perguntar para os colegas de vocês, sabem que eu sou chato com a questão das perguntas. Eu vou perguntar para vocês até eu estar convencido de que vocês sabem o que vocês estão falando, e não que vocês simplesmente copiaram de alguém ou copiaram alguma frase pronta, um código pronto da internet. Estou quase acabando, então, deixar claro também, essa é uma disciplina que tem estagiário de docência. Não sei se vocês já fizeram disciplinas com estagiário de docência, quem já fez alguma das minhas disciplinas de IA, Débora e assim por diante, vai se lembrar que sim. Então, basicamente, estagiário de docência é um aluno de pós-graduação, geralmente do professor que ministra a disciplina, que está em nível de mestrado ou doutorado, e que ele precisa ter um tempo de prática docente, né, para que ele pratique, exerça a docência durante a sua formação. Né. Então, no caso, essa disciplina tem um estagiário de docência que é o Natan, e não é a primeira vez que o Natan é estagiário dessa disciplina. Ele está ali no vídeo dando tchauzinho para vocês. O Natan já tem uma grande experiência com essa disciplina, né? Eu ouso dizer que se eu precisar algum semestre me ausentar totalmente da disciplina, o Natan conseguiria dar tranquilamente sozinho a disciplina. Mas não se preocupe, não é o que vai acontecer. Eu não vou me ausentar, não pretendo me ausentar. Eu já deixo o e-mail dele aí, né? E aí, o que eu quero combinar com vocês? Né? Eu quero combinar que vocês não massacrem muito o Natan.
E que toda interação que vocês façam com o Natan, eu quero combinar que vocês façam no Slack. Então, eu criei um Slack, né, um canal Slack da turma. Essa é uma experiência que a gente fez no semestre passado e que funcionou. E que o Natan, ele é o master lá do canal, e ele fica responsável por algumas vezes na semana de ir no canal e verificar as dúvidas de vocês e tentar atender as dúvidas de vocês. Claro que todas as dúvidas que ele não conseguir sanar, ele me chama e eu ajudo a responder. Mas aí eu peço que vocês então coloquem todas as questões de dúvidas no Slack e centralizem com o Natan. E em último caso chega em mim e aí eu respondo as dúvidas para vocês. Isso é com relação a dúvidas que vocês tenham fora dos nossos encontros síncronos. Nos nossos encontros síncronos, eu sempre vou estar presente, geralmente o Natan também, mas quando for fora dos encontros síncronos, numa quarta-feira, numa sexta, ou no fim de semana, vocês têm uma dúvida e de repente querem ter uma resposta mais rápida do que esperar o próximo encontro síncrono, façam perguntem no Slack, pergunta para os colegas, consulta os colegas, mas perguntem no Slack para o Natan, que o Natan vai ajudar vocês. Em último caso, ele vai me chamar e eu ajudo vocês. Pois bem, dúvidas do funcionamento geral da disciplina, da organização da disciplina, avaliações, aulas síncronas e assíncronas, o que esperar, o que não esperar. Alguma dúvida? Ninguém tem nenhuma dúvida, foi super clara essa minha explicação. Nenhuma dúvida. Olha, tem muita coisa no chat que eu não tinha visto. O monitor da disciplina foi embora. Não, ele voltou. Quem é que tá falando? Sou eu. Seguinte, eu descobri nos últimos tempos um negócio chamado GPT-3. Eu queria saber se a gente vai ter algum contato com isso, porque eu achei muito foda. Que disciplina que vocês vão ver detalhes do GPT-3? A disciplina de redes neurais profundas. Então, GPT-3, teve o GPT-1, 2 e 3. São as redes neurais, são os transformers, né, do OpenAI, que é uma empresa que foi um dos fundadores, se não me engano, é o Elon Musk. Que faz basicamente o que a gente chama de language models, né? Ou modelos de linguagem, que é uma rede neural que sabe escrever texto, que tu alimenta ela com texto e ela sabe escrever texto. E conforme tu pré-condiciona ela faz coisas diferentes. Então tu pode pré-condicionar ela com código e ela pode fazer o código. Então tem várias aplicações incríveis que alguns de vocês devem ter visto, né? Desde o cara fazendo prototipação, né, de interface via texto, né? Então o cara diz, agora eu quero uma página web, editando, né? Agora eu quero uma página da web, e aí tem uma caixinha de perguntas e tem uma imagem à esquerda e uma imagem à direita. Então edita tudo isso e o GPT-3 cospe para ele o código, seja do que for, JavaScript, ou seja do que for, né, Python, o que for, para gerar o código da página ou para gerar o app. Então, respondendo a tua dúvida, nessa disciplina não, na disciplina de redes neurais profundas sim. E lá em detalhes. Beleza? Beleza? Tu é o Robson, né? Tá. Mais alguém além do Robson? Tem dúvidas? Sobre o que nós vamos abordar na disciplina? Não. Eu já adianto para vocês sempre acham, principalmente vocês que fazem sistemas de informação, que tem uma certa intersecção dessa disciplina com a de SGBD, com as que o Spindle está dando, que é para ser de aprendizagem de máquina. E tem uma certa intersecção, principalmente na parte de data mining, que é a parte que a gente vê um pouquinho dos algoritmos de machine learning, de aprendizagem de máquina, que é a parte do Spindle. Eu sei que um tempo atrás o Spindle usava, inclusive, um material meu, uns slides meus de uma disciplina minha que eu dava na pós-graduação. Então, sim, tem uma certa intersecção. Não vejo isso como uma coisa ruim, acho que vejo como uma oportunidade de vocês reforçarem alguns conceitos. Mais alguma dúvida? Ou eu posso passar para aquela parte belíssima que vocês vão se apresentar? Vamos ver quantos vão fugir, né? Antes de se apresentar. Quantos participantes a gente está? Os mesmos 26. Tá, ninguém fugiu ainda. Nenhuma dúvida? Eu vou tirar a parte, eu vou parar de gravar, que aí vocês podem se apresentar sem pressão.